Bom, muito boa tarde. Quem está falando é o juiz corregedor, Oscar Aníbal Chiappano. Estamos juiz corregedor em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. No momento, 21 horas e 26 minutos do dia domingo 19 de julho de 2020. 19 de julho de 2020. Nós temos informações muito importantes a serem ditas à nação brasileira. Atenção, atenção. Fatos, atos relevantes. Situação muito importante. Bom, vamos lá? Ok, sir. Hello. Bom, quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos corregedor arbitral em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Nós vamos falar de uma sórdida trama estabelecida anterior ao julgamento feito pelo Supremo Tribunal Mundial de Haia, que estabeleceu o Reset Ouro. Então, todos os tratados feitos com países que tinham representatividade de governos e também estabeleciam Senado e Câmara de Deputados para averbar tratados com outros países, estabilizar e estabelecer governos déspotas, governos autoritários que submetiam o proletariado a um ditador. Todos estes tratados não têm mais valor. Então, o Tratado de Bucareli, realizado do México com os Estados Unidos, idealizado em 1920, assinado em 1923, que estabelecia o México a não ter nenhum desenvolvimento militar, como também estabelecia o famoso petróleo por troca por alimentos, que vigora até o dia de hoje. Eles trocam petróleo por alimentos. Então, tudo isto não tem mais valor. Então, nós temos tratado de Temer, de Bucareli, temos tratados ocultos realizados por Lula, por Dilma, por Michel Temer, por Fernando Henrique, por Collor, por até os presidentes da Corte do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, vários membros da Corte fizeram tratados internacionais que não têm valor, não há nenhum tipo de alforria para vocês, espias e sabotadores do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, como também vocês da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre do Senado. Todos vocês estão fadados ao pelotão de fuzilamento pela lei marcial, lei internacional e lei marcial vigente na República Federativa do Brasil. A situação ela é muito, mas muito firme com relação à posição de poder do senhor Bolsonaro. Ele não precisa nem do Senado e não precisa nem da Câmara de Deputados e muito menos do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. O senhor Bolsonaro está colocado pelo povo, vontade soberana, e estabelecido pelo reconhecimento popular.
ele não cometeu nenhum tratado de lesa pátria. Ao contrário, todos estão vindo à luz. Então, nós estamos já à captura dos espias e sabotadores. Em poucas horas, no dia de hoje, domingo, muita gente ficou nervosa. Parece que houve agressões ou quedas que levaram a fraturas expostas no rosto, na cabeça, e que vai determinar o afastamento definitivo do Dias Toffoli. Ele não tem condições de continuar a presidir a Corte do Supremo Tribunal Federal, como também os seus membros. Posto isto, nós estamos determinando as forças internacionais a que deem autonomia aos membros do Exército Brasileiro, a que façam as adequadas interferências e ajustes de equilíbrio democrático que possibilitaram a governança do executivo do presidente da República, senhor Bolsonaro. Então, nós estamos pedindo a efetiva outorga do artigo 142, que estabelece as Forças Armadas a justificar a intervenção dos 11 cartórios do Supremo Tribunal Federal, a membresia que está respondendo a crimes em primeira e segunda instância e também a pedidos de cartas rogatórias internacionais de prisão de senadores, deputados federais e também membros de emissoras de televisão. Queremos que se cumpram as cartas rogatórias estabelecidas em lei. Desculpem, os chineses estão entrando, está todo mundo apavorado, né? A China, por tê-los nomeado, eles já estão inseridos na guerra com 20 países que declararam guerra à China e que não têm mais condições de continuar porque eles são avarentos e ladrões. Eles roubaram a Europa, toda a Europa está totalmente falida, a França, a Alemanha, a Holanda, todos não têm um centavo e eles estão requerendo insinuações, coligações através de negociatas de políticos que estão querendo, através do enforcement, do blá blá blá, de jogar conversa fora, de dizer que eu sou o cara e que eles não têm nenhum poder, não detêm nenhum poder de outorga para mobilizar nenhum tipo de força. Então, eu quero deixar bem claro para vocês que todos esses tratados, eles foram elaborados para que houvesse um gasto de energia entre países em que um respaldava o outro, como foi feito no Foro de São Paulo, como foi feito na facção Orcrim, como foi feito na facção da máfia, como foi feito na facção da Omertá, como foi feito na facção da Camorra, como foi feito na facção da Yakuza, como foi feito na facção da Java, máfia russa, como foi feita em todas as organizações que vocês possam imaginar, sindicatos e também autarquias jurídicas
querendo preestabelecer feudos em que eles deveriam honrar os tratados. Não existe mais. Não há mais tratado, não há mais conduta que faça o enforcement. Não existe mais. Não há mais nenhum posicionamento dessas condições delegadas a poucos. Não existe mais. O que há é um combate, como diz Raul Castro, à morte contra os satanistas. Eu não gosto de entrar neste âmbito de informação porque ele é muito bizarro. Ele sai totalmente da realidade de fatos, atos e circunstâncias que nós, juízes em campo, temos que julgar. Mas nós sabemos que os valores intrínsecos, os valores psíquicos estabelecidos para uma doutrina criam circunstâncias auferidas a ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas, elas podem ser manipuladas. Você pode fazer levitar um garfo, você pode fazer as portas baterem, você pode levitar, tirar fotografia. A mente humana, ela é muito ampla e pouco se sabe. Então, foi descoberto cultos, membros do ocultismo, que eles estabeleceram sociedades secretas. E essas sociedades secretas, elas são os Anunnakis, os luciferianos, os satanistas, os reptilianos, os ários, os geises, os reptilianos. Então, está dentro desses personagens que estão sendo caçados para serem destruídos, mortos, para que não haja nenhum tipo de interferência em querer recrutar maluco, porque o louco, ele tem uma força descomunal. A força de um maluco, você não consegue com 20, 30 caras segurar o cara, porque o cara é maluco. Então ele retira forças de onde você menos espera. O sujeito é devastador. Ele só consegue ser parado quando abatido a bala. Ele resiste a choque elétrico, resiste a injeções de tranquilizante. São sujeitos tremendamente alucinados. Então, todos estes ocultistas que trabalham com forças de adoradores do satanismo, do canibalismo, de rituais de magia negra, de evocação de espíritos, enfim, todo esse tipo de ritual que afeta o psique, afeta a glândula pineoidial que se encontra no cérebro do ser humano, os remete a eles se associarem a forças criadas por compartilhem este tipo de pensamento. Então nós estamos caçando esses malucos, entenderam? Porque são pessoas que estão fazendo o que não se deve, que é o canibalismo, que é diretamente o tráfico internacional de drogas, a submissão pela lascívia, comportamentos bizarros.
eles procedem de formas terríveis. Eles comem trufa como se trufa fossem, mas em realidade é merda. Eles comem merda, o cocô. E quando eles estão comendo o cocô, você pergunta para eles o que você está comendo. E eles falam, estou comendo trufa. É um absurdo. É um absurdo. Você nunca imaginou, eles bebem mijo, eles têm relações sexuais com os seus próprios familiares, pais, mães, filhos, filhas, netos, avós. É uma putaria que você nem imagina. E tudo isto já identificado. Então, estes camaradas já foram identificados. Há uma sequela genética que é produzida através da coloração da pele. Você vai ver que na China eles são antropófagos. São 53 castas de antropófagos. Pessoas que comem gente. 53 castas. São todos amarelos porque o sujeito, quando ele comete o rubu, quando ele come carne humana, ele passa a ter uma coloração amarela, como se tivesse hepatite. E eles são caras de 2 metros de altura, eles têm os dentes afiados, como se fosse para dilacerar nervos, vértebras, ossos, cartilagens humanos. E tudo isto foi descoberto. E eles precisam de espaço. Então, toda essa força de energia foi gasta na América Latina, porque a maiores reservas de água potável, de minérios e de tesouros se encontra na República Federativa do Brasil. Então, as Forças Armadas do Brasil, Exército, Marinha e Aeronáutica, está autorizado a intervir imediatamente no Supremo Tribunal Federal e também na Câmara de Deputados e do Senado, e proceder de imediato à prisão destes elementos. O Toffoli, não se sabe se ele teve uma briga, só se sabe que ele teve fratura exposta. Ele não quebrou a cabeça. Ele teve fratura exposta e um profundo corte no rosto. E também o senhor Pedro Guimarães, da Caixa Econômica Federal, ele foi ameaçado porque ele parou com a roubalheira de mais de 70 mil mortos que estão recebendo R$600 do auxílio à pobreza, a esta pandemia criada por uma bactéria que foi intitulada de vírus Covid-19. Esta bactéria, ela sobrevive a temperaturas abaixo de 0 e temperaturas acima de 60 graus. E o vírus, que é o Covid-19, que ele aparece em qualquer lugar, então ele é borrifado, ele é misturado às águas, foi encontrado nas fezes. O planeta todo já viu, já sabe desta trama. O governo chinês, ele perdeu toda a credibilidade, ele está sendo combatido por guerra declarada de 20 nações e agora estão querendo costurar uma anistia, um cessar-fogo, mas não tem volta. Então, vamos proceder já às prisões.
Acreditamos que hoje já começa, no horário da madrugada de segunda-feira, com todos estes elementos. O Rodrigo Maia, ele ocultou, conjuntamente com Davi Alcolumbre, 177 bilhões de reais que o executivo tinha outorgado para prefeituras e governos, 80 bilhões. Mas já existia uma reserva já contabilizada por este ladrão, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, para eles tirarem do Brasil. Não conseguiram, porque o encarregado do reset financeiro é os Estados Unidos da América. E ele faz auditoria de todos os insumos financeiros que são colocados na América, e na Ásia e na Europa. Entenderam? Tudo isto já está visto. Então, o Exército Brasileiro já tem toda a possibilidade de ir com suas tropas, interditar os 11 cartórios do Supremo Tribunal Federal e também a todos os citados em crime no Senado Federal e na Câmara de Deputados. Todos os que estão respondendo a qualquer tipo de crime. Eles não podem frequentar nem emitir a averbação de leis. Vai se colocar um síndico gestor interino para fazer frente à invasão das tropas dos dragões do Irã, que já estão em solo território da Cabeça do Cachorro, na Amazônia. Todos já identificados e que não podemos mais perder tempo. Maiores informações, entraremos em contato. Pedimos, por favor, a vocês que transmitam isto o máximo possível. E o Barroso, ele não quer fazer as eleições através dos dados digitais, de impressão digital, como também de fotografia, de pessoas vivas, e ele está querendo fazer através das urnas da Venezuela, com as fichas de averbações de defuntos. Outro que também não tem nenhum apreço, e não cabe nenhum apreço, porque já está descoberto. Os 11 já foram descobertos. E não tem arreglo, não tem forma. Maiores informações, entraremos em contato. Repassem isto o máximo possível. E a lei é marcial. Captura.